Olá, como estão? Tudo bom? Bem, vamos conversar hoje sobre Benjamin Solari Parravicini. Creio que alguns de vocês já ouviram falar nesse nome. Era um argentino, nascido em Buenos Aires em 1898, exatamente no dia 8 de agosto. Benjamin Solari Parravicini é considerado, não apenas na Argentina, mas também em vários países do mundo, como o Nostradamus argentino. Sua técnica, por assim dizer, de captar, de receber mensagens, era por meio de um transe. Nesse transe, o Benjamin Solari Parravicini, conhecido como basicamente Parravicini, seu sobrenome, ele recebia psicografias. Ele não era, desde jovem, pintor, mas quando começou a ter influência desses contatos, ele começou a desenhar o que ouvia das entidades que passavam eventos proféticos, né? Eventos no futuro. O Benjamin Solari Parravicini era um jovem comum, filho de pelo menos do ponto de vista de sua identidade, né? Era um típico rapaz. Mas ele pertencia a uma família aristocrática, né? Da Argentina, de Buenos Aires, ou portenha. E, nesse sentido, ele era diferente do ponto de vista socioeconômico, mas não diferia do típico rapaz de uma classe média alta naquela época, início do século passado, no caso. E então ele curtia à noite, passeava com os amigos, enfim, bebia, saía para se divertir, mas num certo momento ele começou a sentir a presença de uma entidade, e segundo consta por conta dos seus biógrafos, essa entidade começou a contactar com ele e passar mensagens que eram relacionadas com eventos futuros ou profecias. O Benjamin Solari Parravicini, então, começou a desenhar. Ele tinha uma certa resistência, segundo conta o irmão que dividia o mesmo quarto com ele, quando ele morava ainda com a família, e ele não queria fazer isso. Mas essa entidade eram duas. Uma delas insistiu, né? E como que tomava corpo, por assim dizer, né? Não é uma espécie de possessão, mas como que controlava, e ele tinha aquele impulso então de desenhar o que a entidade passava para ele. Essa entidade se identificou em certo momento, teria sido um frade espanhol, um homem que viveu na Espanha, era um frade católico, e o seu espírito fazia contato então com o Benjamin Solari Parravicini. A partir de agora vamos falar apenas em Parravicini. Pois bem, o Benjamin Solari, ele desenhou as suas psicografias, né? E nesses desenhos de burros, era o nome, desenho em espanhol, né, de burros, ele registrou, sobretudo, eventos que têm a ver com mudanças culturais, mudanças tecnológicas, conflitos bélicos e também eventos catastróficos ou hecatombes, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista, sobretudo, no meio ambiente. E eu separei para vocês aqui algumas psicografias, alguns desenhos, para que vocês visualizem o que o Parravicini desenhava. Esse material está disponível na internet. Quem entrar no YouTube, sobretudo, vai ver alguns bons canais, que explicam, até alguns desenhando também,
colocando cores nos desenhos em preto e branco do Parravicini, para definir melhor, né, os desenhos, porque em alguns momentos eles são muito como que caóticos, mas se você se tiver com cuidado sobre as linhas, sobre o que eles significam, você vai perceber que há sempre uma razão, né? Há sempre uma explicação muito clara, muito definida sobre essas mensagens inscritas ou presentes, né, nesses desenhos. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui, só para começo da nossa conversa, esse desenho aqui. Percebam que tem um ponto aqui desenhado, tá vendo aqui, ó? Esse ponto preto, por assim dizer, como se fosse uma lua, é a aproximação de um asteroide, segundo alguns intérpretes do desenho. Um asteroide que se aproxima da Terra e, segundo a narrativa, vai atingir as Antilhas. Ele vai impactar, né, as Antilhas e vai causar um cataclismo, uma hecatombe, algo assim, por assim dizer, catastrófico para toda a humanidade, com impactos, sobretudo na Europa, né, e também na América do Sul e América do Norte. A tradução desse texto, vejam que sempre haverá o texto que ele escreve. Ele faz o desenho, ele recebe a mensagem aqui, ok? E depois ele escreve a própria narrativa do que está contido no desenho, ok? Eu vou ler para vocês agora, traduzindo do espanhol, o castelhano, essa mensagem que ele recebeu em 1938. Cataclismo, fim do fim. Um planeta será ferido por um planeta apagado que gira nos espaços. Esse planeta será a Terra. A ferida do choque será na parte sul do hemisfério norte e arrancará grande parte de sua crosta, a crosta terrestre, no caso. Então o mundo Terra vai tremer como um vulcão, igual a quando foi arrancado o pedaço da América do Sul, hoje chamado Alto Suna. Pesquisei e não consegui descobrir exatamente o que seria Alto Suna. Está aqui entre aspas no texto que ele psicografou. De novo o dilúvio, de novo a escuridão, de novo o eixo em seu lugar, de novo o rodar em um novo mar no fosso deixado, e de novo outra lua que brilhará mais, a Amnis. Ele chamou essa lua Amnis, né, com A-M-N-I-S. Essa psicografia, como eu falei, como eu referi, é de 1938. Então, existem mais de 1000 psicografias identificadas do Parravicini. E ele previu, para além de questões sobre hecatombes, climáticas, etc., ele previu muitos eventos, como eu falei, né, políticos, bélicos, no caso, as guerras, culturais, e entre os quais a eleição do próprio Papa Francisco. Reparem que, como é que naquela época, né, quando ele previa a eleição do Papa Francisco, um homem poderia dizer que um Papa argentino, né, seria um clérigo da Argentina, melhor dizendo, seria eleito Papa, né, no caso, o Papa Francisco, o Mário Jorge Bergoglio. E ele escreve exatamente isso em 1938 também. O Papa argentino sairá do sul e será recebido pelo mundo. E tem um desenho, né, de um homem religioso com aquele o chamado solidel, né? Ele quando ele fala do sul, sairá do sul, que a Argentina fica no hemisfério sul
e ao sul, né? Exatamente em termos de localização geográfica. Então, o que eu acho interessante no Parravicini, e isso era objeto de um outro vídeo, é que ele também fez muita psicografia sobre eventos de guerra, não é? O nosso próximo vídeo vai tratar disso. Ele, em certo sentido, ele prevê uma guerra mundial, caso seria uma terceira guerra mundial. E ele vai citando os nomes dos países envolvidos. Claro, estarão envolvidos nessa terceira guerra mundial, segundo Parravicini, em suas psicografias, a China, a Rússia, os Estados Unidos, mas não apenas esses países. Ele diz também, em uma das psicografias, que o próprio Oriente, o chamado Oriente Médio, né, vai estar envolvido como um peão, por assim dizer, né? Se fosse um jogo de xadrez, um peão nesse evento. Por exemplo, aqui, isso também em 1938. O guerrear incansável no Oriente será a pauta do final dos sinais, assim mesmo, como você está escutando, em 66. No 66, o homem vai se mirar no espelho do final e desejará morrer, mas não poderá. A explosão chega nas Antilhas. Reparem que ele sempre refere essa explosão. No caso aqui não é uma bomba nuclear. No caso é a mesma comunicação ou a mesma mensagem que ele recebeu do frade, né, do espírito do frade espanhol, que em certo momento chegou à sua vida e começou a transmitir, ele como uma espécie de médium, né, transmitir as mensagens desse religioso que teria vivido na Espanha, segundo os pesquisadores em torno do Benjamin Solari Parravicini, né, os biógrafos dele. Então, vocês viram aqui o primeiro desenho, mas são incontáveis, são muitos desenhos. Eu vou mostrar outro para vocês que cita também o misterioso objeto no céu, né? Para mim, um asteroide que vai chocar-se com a Terra. Isto é, se as previsões dele se realizarem. Olhem esse outro desenho. Olhem, por favor, esse outro desenho aqui. Vejam que as figuras estão apontando, está vendo aqui? Algo aqui, ó. Estão apontando algo que se aproxima desde os céus sobre a Terra. E o texto do Parravicini, desenho dele, texto dele, ele sempre escreve junto ao texto, não é algo numa página separada. Cataclismo, humanidade vencida. O cataclismo será predito, mas ninguém acreditará, porém chegará. Então, esse é outro, né, desenho ou psicografia que o Parravicini nos legou na sua vida de vidente, no caso. Ele era um homem sem muita pretensão, era um homem comum, né? Foi um adulto comum, uma pessoa muito querida, com muitos amigos, mas não fazia alarde desse seu dom. É fato que ele se tornou depois um pintor, com algum talento, com obras inclusive disputadas, né? Para além da questão do seu dom profético como psicógrafo de imagens e textos, passados, no caso, por esse frade espanhol. O que eu acho interessante para vocês pesquisarem é justamente a questão relacionada com esse asteroide. Ele, já mostrei duas psicografias aqui, ele sempre refere esse objeto que vai, num momento crucial, né, chocar-se com a Terra, no hemisfério
no hemisfério norte. Por exemplo, mais ou menos ali na área das Antilhas, mas um pouco mais acima, né? Temos as Antilhas, Miami, um pouco mais acima. Então, esse choque possível, ou provável, enfim, segundo a profecia do Parravitini, passada por essa entidade, vai provocar ondas imensas ou tsunamis que vão atingir, inclusive, a costa brasileira, a costa norte brasileira. Então, o que quer que seja isso, a gente tem que, para comparar, levantar também outros videntes ou profetas que também relacionam eventos semelhantes à vinda desse asteroide. Percebam, eu não estou querendo assustar ninguém aqui acerca do que eles preveem. Isso é uma profecia, ok? Não quer dizer isso vai acontecer. Por favor, não imaginem isso. Muitas profecias, segundo até os estudiosos de profecias, sejam de caráter religioso ou não, sejam pessoas leigas ou não, elas podem ser confrontadas com o real. Eu acredito até que muitas profecias, a maior parte delas em peso, elas nunca se realizaram, né? Eu acho, o 66 aqui, por exemplo, do Parravitini, não é uma data, não é o ano de 1966, é algo que muita gente até hoje não conseguiu decifrar, mas não significa o ano de 1966, até porque já passou esse ano faz tempo, há mais de 50 anos e não aconteceu nada. Então, assim, olhe esse desenho aqui, ó. Esse outro desenho do Parravitini. Vejam novamente, ele aqui, inclusive, olha aqui o desenho. Está vendo aqui? Ele coloca aqui, ó, novamente, o asteroide se aproximando da Terra. E o texto, essa palavra aqui chama-se cataclismo, entendeu? Ou hecatombe, enfim. Ele, traduzindo o texto dele, cataclismo. O papado terá novas normas. A missa será protestante sem os seres, protestantes serão católicos sem os serem. É engraçado, porque isso a gente observa. Esse também é de 38. Esse foi um ano pródigo, né, em psicografias do Parravitini. O Papa se afastará do Vaticano em viagens e chegará à América. Entretanto, a humanidade cairá. Humanidade, mar de mares. Quando ele fala mar de mares, é justamente eu acho que as ondas, né, de tsunamis a partir do choque desse asteroide no hemisfério norte, na frente ali, naquela área das Antilhas, sobre o Oceano Atlântico, no caso. Ali é o Oceano Atlântico. O impacto desse suposto, né, essa suposta profecia, o impacto desse objeto, desse asteroide, terá repercussões, como eu disse antes, no mundo inteiro. Ok? Outro evento é esse que trata da... Um momento, por favor. Esse aqui também é. Outro desenho. Aqui vocês podem observar uma coisa curiosa. Há um jovem com a mochila nas costas. Alguns imaginam que esse jovem aqui, ele inclusive, em cima da mochila existiria uma espécie de drone. Ok? Esse objeto aqui seria um drone. Esse drone, né, para fazer filmagem, etc. E esse jovem é uma espécie de mochileiro. Ele termina observando desde onde ele está, né, a aproximação dessa luz. Aqui, ó, esse pontinho aqui tem a palavra luz, né, em espanhol.
E aqui tem um texto, espanhol, castelhano, enfim, explicando a aproximação desse asteroide e o choque nas Antilhas. Ele inclusive fala aqui, está em espanhol, ele vai separar, quando do choque, né, a América do Sul da América Central e da América do Norte. Quer dizer, o impacto, vamos dizer assim, a onda de impacto, tanto do ponto de vista do deslocamento de massas, né, de água e também massas terrestres, será tão forte que vai separar alguns dos países que estão ali próximos naquela região, América do Sul, Norte e Central. E outro desenho, repare novamente o objeto aqui, ó, outra psicografia do Parravicini. Essa psicografia é de 1969. Então ele coloca aqui, está aqui em espanhol: a terra treme, roncam as crateras, as montanhas caem, os mares avançam, os bosques se incendeiam, né, são chamas, as serras viram pedrinhas, né, pedruscos, os ventos viram ciclones sobre a terra partida, o grito do grito, o eco dos ecos, o gelo dos gelos, as águas, caos. Então, reparem que nesse desenho lembra um pouco a fase cubista, né, do Pablo Picasso, né, os desenhos. Me parece uma coisa muito assemelhada, né? Lembra um pouco, sobretudo essa parte aqui, ó, lembra um pouco o belíssimo quadro Guernica, que está no Museu do Prado. Eu vi pessoalmente esse quadro, é um painel, né? É algo belíssimo, né? Eu tive até o que se chama de uma espécie de, eu não sei dizer, eu fiquei na frente desse quadro meia hora parado. Eu tenho um homem e uma mulher sempre ao lado do quadro, né? 2 militares. Eu fiquei num transe, meia hora parado olhando o quadro. Mas eu pensei, quando eu me despertei, que eu tinha passado cerca de, 2, 3 minutos só. Eles estavam me olhando, porque eu estava realmente parado, feito uma estátua. Foi um transe que eu sofri diante do quadro Guernica, né? Enfim, o Guernica também, esse quadro está, quem quiser ver na internet, no YouTube, ou quando for à Espanha, eu aconselho visitar o Museu do Prado. Pois bem, nesse desenho aqui, vocês vê as pessoas em desespero, muitas pessoas, né, massacradas, pisadas, um sofrimento tremendo, animais também. Eu acho que, dentre os eventos que ele situa, o Parravicini, o mais comum em relação à hecatombe é esse, da vinda de um planeta, de um asteroide que deverá atingir a Terra. Então, seja o que for, aqui é mais um, novamente aqui, ó, o asteroide, ok? Aqui ele cita aqui o país da palmeira. Na verdade, o país que tem uma bandeira na sua que tem uma palmeira na sua flâmula ou na sua bandeira é o Haiti. Então, o Haiti fica nas Antilhas. Então, alguns interpretam que essa visão aqui, essa psicografia, esse desenho, é justamente a sinalização de um ponto geográfico onde você poderá ver, né, a aproximação e o choque do asteroide no planeta Terra, naquela área. O texto do Parravicini é de 38 também, essa psicografia. Total escuridão. Depois do caos do Caribe, um só olho verá desde a única palmeira e verá a luz do sul. Mudanças totais no eixo terráqueo, mas o sul será sempre o sul. Pois bem, esse é o vídeo que eu queria passar para vocês, o primeiro vídeo, depois vamos ter o segundo e com as outras psicografias
do Parravitini, e é uma psicografia muito curiosa, que ele praticamente diz, ele prevê a morte do Donald Trump, o assassinato do Trump. Eu vou mostrar o desenho e vocês ficarão realmente impressionados com o poder, né, dessas mensagens. Muitas dessas mensagens se realizaram, muitas dessas profecias, melhor dizendo, e creio elas, por assim dizer, provariam o poder, né, dessa entidade em comunicar por meio do Parravitini, no caso por meio desse médium, os eventos futuros. Vamos ficando por aqui. Por favor, faz tempo que eu não faço contato com vocês, mas isso aqui é apenas um espaço para a gente conversar, não tem nenhum outro objetivo, senão trocar ideias. Quem quiser participar com suas histórias sobre profecias, mistérios, enigmas, por favor, sobretudo eventos pessoais, basta se comunicar com roberto.numeriano@gmail.com. Quem quiser se inscrever no canal, eu agradeço. E também, quem quiser curtir e colocar uma mensagem para a gente, né, continuar aqui e acolá colocando os nossos eventos, os nossos fatos ou histórias sobre os mistérios, enigmas e profecias que nos envolvem. Muito obrigado e até a próxima.